paz, cumprimentos, irmãos, na paz do Senhor. Amém? Irmãos, mais um dia de crescimento espiritual. Peço perdão para os irmãos porque nós não gravamos o vídeo, só o áudio, né? Uma aula rápida, curta, uma coisa curta. O texto vai seguindo aí para vocês. E a gente vai falar um pouquinho mais de Paulo. Carta de Paulo aos Filipenses, né? Antes de iniciar, vamos fazer uma pequena oração. Vou pedir para você fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Senhor Deus maravilhoso e santo, na tua presença nos colocamos, pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Clamamos a ti, Senhor, que tu vá na nossa frente, que essas palavras, que a palavra de Deus fique gravada no nosso coração, para que no momento que precisarmos falar com o irmão, evangelizar um irmão que não conhece a ti, nós tenhamos essa palavra pronta para estar usando, para converter outras vidas a ti. Eu te agradeço, em nome de Jesus, eu nada sou, usa a minha vida e abre o entendimento de cada um que está ouvindo, para que possa interpretar essa palavra e usá-la no seu dia a dia. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, essa carta de Paulo é uma carta diferente, né? Todas as demais cartas, Paulo sempre exortava, ou Paulo ainda dava ensinamentos pastorais, mas essa carta é diferente. Essa carta, Paulo vai usar ela para duas coisas. Primeiro, para encorajar, né? E Paulo também vai usar essa carta para agradecer. É uma carta de amor, né? Então, vamos começar por encorajamento, né? Nessa carta, Paulo encoraja o povo de Filipe, né? A estar sempre olhando para o lado bom das coisas. Então, na vida nós vamos ter sempre a treva e a luz. Vai depender de você querer orar para a luz ou para a treva. Na vida nós vamos sempre ter o momento ruim e o momento bom. Nós vamos querer ficar afundado no momento ruim ou vamos pensar que o tempo bom está por vir? É bem o que está acontecendo nos dias atuais, né, irmãos? Nós estamos numa situação de pandemia, numa situação emergencial e depende de cada um de nós. Eu vou me deprimir e eu vou entender que é o fim para mim, que eu vou pegar a doença e vou morrer, ou eu vou entender que o Senhor me guarda, zela por mim, pela minha casa e pelos meus. Então é exatamente isso. Paulo sempre quis encorajar o povo de Filipe. Paulo, como eu sempre venho falando, é extremamente atual, porque ele coloca as coisas atemporal. Então, serviu para aquela época em Filipe, mas está servindo para agora, né? Agora, todas as cartas de Paulo são extremamente práticas e podem trazer resposta no momento que nós estamos vivendo, né? Além do encorajamento, é uma carta de amor. Por que é uma carta de amor? Porque Paulo amava Filipe, né? Era a igreja base de Paulo. Todas as outras igrejas, quando Paulo ia pregar, ele ia abrir as igrejas, ele ia fazer a sua obra, ele tinha que trabalhar para estar se mantendo, né? Porque as igrejas não davam suporte para ele. Mas a igreja de Filipe não. Eles sempre deram suporte para Paulo. Enquanto Paulo estava em Filipe, ele podia somente pregar a palavra de Deus, se preocupar somente com o evangelho, porque aqueles irmãos de Filipe mantinham Paulo sem a necessidade do trabalho. Isso é tão presente que quando Paulo está preso em Roma, né, ele recebe da igreja de Filipe ajuda, porque diferente dos dias atuais, o prisioneiro naquela época ele tinha que se manter e não podia trabalhar. Então a igreja de Filipe mandava para Paulo recursos,
né? E esses recursos iam por meio do irmão chamado Epafrodito, que para Paulo era um irmão acima da média, era um companheiro, era um cooperador, era alguém que ele enfrentava qualquer que fosse o obstáculo para fazer a obra. E ele ia por várias vezes até Roma levar esses recursos para Paulo, né? Então vejam, irmãos, que naquela época ele podia ter, porque havia perseguição, né? Epafrodito podia ser preso, podia ser torturado, podia ser caluniado de alguma coisa para também ficar preso, mas mesmo assim ele se dispunha, ter a disposição de estar indo até lá para poder custear as coisas de Paulo. Quer dizer, ele não custeava, ele levava os recursos que a igreja de Filipe dispunha para levar para Paulo. Uma das vezes que Epafrodito foi visitar Paulo, ele ficou doente, tão doente que quase morreu. Mas mesmo assim, ele continuou indo lá levar recursos para Paulo. E esses recursos que Paulo recebia, Paulo dizia que era uma doce fragrância, porque no meio da tristeza dele estar preso, né, ele tinha esse alento de saber que a igreja de Filipe estava zelando por ele, estava cuidando dele de alguma maneira, né? Então, a igreja de Filipe, né, ela é uma igreja que Paulo gosta muito deles por conta disso, e Paulo fez muitas maravilhas lá, né? Uma delas é a cura da menina que ela profetizava, ela adivinhava coisas, e tinham pessoas que usufruíam dessas adivinhações dessa menina para ganhar dinheiro. E daí o que aconteceu, irmãos? Paulo cura essa menina, ela tira dela esse espírito de adivinhação, espírito maligno, né? E aí, as pessoas que. Ela era uma serva, né? As pessoas que eram senhores dessa menina se revoltaram contra os missionários que lá estavam pregando a palavra de Deus, que era Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Paulo e Silas foram presos, né? É a história que Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas fica preso. Timóteo é um dos pregadores da igreja de Filipe. E Lucas, a gente sabe que ele estava também por conta que ele escreveu o livro de Atos. E ele relata essa prisão no livro de Atos, né? É Atos 16 que está relatado isso, né? Então, Paulo e Silas são julgados, né? E são presos. E aí, enquanto Paulo e Silas estavam na prisão, começaram a adorar, orar, louvar. E aí o que acontece? Um terremoto abala o alicerce, né? E nesse abalo de alicerce da prisão, Paulo e Silas se soltam e vão até a casa de Lídia, onde estão outras pessoas orando em favor de Paulo, né? Lídia é a primeira pessoa convertida na igreja de Filipe. É onde começa a igreja de Filipe, é na casa de Lídia, né? Então, Paulo vai embora de lá, meio que fugido, né? E aí só retorna algum tempo depois. Muito bem. Na verdade, na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo, como ele é muito próximo dessa igreja, né? Ele entende que a igreja de Cristo tem que ser uma igreja para a evangelização. Então, uma igreja que você se prepara dentro da igreja, você se prepara, como nós estamos agora estudando a palavra de Deus, se prepara para que num determinado momento que o Senhor preparar nas nossas vidas, nós vamos sair de dentro da igreja e fazer o evangelismo e falar da palavra de Deus para fora da igreja. Então a gente faz um trabalho interno de estudo da palavra, de louvor, de oração, para preparar
nos preparar, na verdade, para que nós possamos sair da igreja e trazer cada vez mais almas para o Senhor, pessoas que não conhecem a Deus. Então, para Paulo, nessa carta, a nossa obrigação moral quanto cristão é sair de dentro da igreja e buscar almas fora da igreja, fazer um trabalho interno e externo, não somente ficar dentro da igreja. E com isso, Paulo fala que existiu na vida dele um divisor de águas, digamos assim, né? O marco espiritual, ele chama assim, na vida dele, que foi no momento em que ele, na estrada de Damasco, se encontrou com Jesus. Esse foi o marco espiritual na vida de Paulo. Dali para frente, ele começou a ver Cristo, a vida espiritual, de uma outra maneira. O que para ele antes era perda, agora é lucro, porque ele perseguia os cristãos e agora ele acolhe os cristãos, né? Muito bem. Então ele entende que aquele momento na igreja, na estrada de Damasco, foi um momento, um marco espiritual na vida de Paulo. E ele entendeu qual foi o chamado dele, que Deus deu para ele. O chamado dele era pregar a palavra de Deus pelos 4 cantos do mundo, né? Então ele entendeu, minha chamada é essa. Então Paulo fala assim, que a gente, quanto cristão, a gente tem que avançar, prosseguir para o alvo, que é Jesus, mas sempre, nunca esquecer que nós temos, que até que nós tenhamos conseguido o nosso prêmio, que é a salvação, nós temos uma chamada celestial nessa terra, um trabalho para fazer para Deus. Então, ele te pergunta hoje, Paulo te pergunta hoje, né? Você já sabe qual é o seu marco espiritual? Quando que é que você acordou para Deus? E você sabe qual é a tua chamada celestial? Você tem desenvolvido a tua chamada celestial pelo qual Deus te colocou nessa terra? A tua chamada, qual seria? Para Paulo, era espalhar o evangelho para toda criatura, para todo mundo. Ele espalhou o evangelho aos 4 cantos, né? Em alguns lugares ele nem chegou a visitar, mas o evangelho chegou lá, porque ele foi um excelente propagador do evangelho, né? Agora, e a tua chamada celestial? Nós ainda não ganhamos o prêmio da salvação. Nós estamos no processo, seguindo o alvo, que é Jesus, mas ainda nós não ganhamos o prêmio da salvação. Então, irmãos, o que Paulo fala é o seguinte: até que a gente consiga a nossa salvação, nós temos obrigações quanto cristão aqui nessa terra. Qual é essa obrigação? Fazer acontecer aquilo pelo qual o Senhor nos mandou aqui, que é a nossa chamada celestial. Cristo espera de nós um trabalho. Cada um de nós tem o seu. Nenhum é maior ou melhor. Cada um tem o seu. Se você já sabe qual é a sua chamada celestial, mãos à obra, né? Trabalhar na obra do Senhor. Além do encorajamento, como eu disse, Paulo escreve essa carta como agradecimento. Ele era extremamente grato pela igreja de Filipe estar sempre disposta a estar ajudando Paulo nas dificuldades dele ao longo da vida aí, né? A igreja de Filipenses sempre ajudou Paulo. E aí também eu faço uma outra pergunta para você. Nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, você tem sido grato ao Senhor? Você tem sido grato porque a tua casa está de pé, porque o Senhor tem guardado todos os teus da tua casa, o Senhor tem guardado a tua vida, o Senhor tem guardado
os que estão próximos de você. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas de uma forma muito particular. Cada um de nós tem buscado em suas casas estar com Deus de uma forma diferente. Ele sempre busca cada um de nós no particular, mas especialmente nesses momentos o Senhor tem trabalhado muito com cada um de nós em especial. Irmãos, aproveite essa oportunidade para agradecer ao Senhor. Agradecer, ser grato por tudo que Deus tem feito na tua vida. Ser grato. Ser grato é uma coisa muito especial. Amém? Faz parte do livro de Filipenses alguns versículos muito conhecidos. Eles estão separados aí no texto, mas eu vou separar dois para estar falando para vocês, que é tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E realmente, se você está com aquele que te fortalece, que é Jesus Cristo, você pode tudo. Segurando na mão do Senhor, você pode tudo. Pedro até sobre as águas andou, né? E depois, mais um outro, a paz de Cristo, que está em Filipenses 4:7. Independente da situação, esteja com a paz de Cristo. A paz de Cristo também vai estar no livro de João 14, verso 27. Eu vou ler para os irmãos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se aterrorize. Amém, irmãos? Então, na verdade, é muito atual, Paulo é muito atual, e a paz de Cristo precisa estar no coração do cristão. Não importa o que aconteça no mundo, eu creio que o Senhor é por mim. Eu creio que o Senhor cuida da minha vida, cuida dos meus. Eu creio que o Senhor trabalha no meu ministério. Assim tem que ser a vida do cristão. Não importa o que aconteça, o teu coração tem que ter a certeza de que Deus é por ti. Amém? Então, eu quero pedir desculpa para os irmãos. Nossa aula, uma pequena mensagem, o texto está aí. E no próximo sábado nós vamos estar gravando mais uma carta de Paulo. Agradeço a cada irmão e espero que a paz de Deus esteja na casa de cada um dos irmãos. Que a paz de Cristo reine dentro do teu lar. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Estou com saudades de todos vocês e mais um pouquinho, se Deus quiser, nós estaremos juntos aí fazendo a nossa aula, como sempre, tá? Fiquem com Deus. Um forte abraço, um grande beijo. Deus esteja com todos nós. Amém?